Boa noite, a paz seja convosco. Apocalipse 1, 7 e 8. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tudo. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele é um livro de revelação. Apocalipse significa revelação. Muita gente usa a palavra Apocalipse ou pensa em Apocalipse porque trata de algumas coisas finais, né? Pensa que Apocalipse é uma coisa desastre, coisa assim. Não, Apocalipse quer dizer revelação. Então, é a revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as notificou e as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Então, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O versículo que nós lemos aqui diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Irmãos, quem é que vem com as nuvens? É Jesus que vem com as nuvens. Ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Amém. E ele diz aqui: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O Senhor que há de vir é o Senhor Jesus, que estamos esperando a vinda dele. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele é chamado aquele que é. Naquela passagem lá do livro de Êxodo, quando ele fala com Moisés, e ele praticamente ele se apresentou a Moisés aquele que é. Deus é aquele que tem domínio sobre as eras, tem domínio sobre o tempo, e que é o Todo-Poderoso. E ele diz: eu sou o Alfa. O que é o Alfa? O Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, e o Ômega é a última letra do alfabeto grego. O que quer dizer isso? Quer dizer que em Jesus está o começo de tudo e o fim de tudo. Nele está o começo e o fim. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele é o princípio e ele é o fim, diz o Senhor. O Senhor que é, o Senhor que era, e o Senhor que há de vir, o Todo-Poderoso. Irmãos, nós aguardamos a sua vinda. Disse aqui que ele vem com as nuvens. Quando Jesus foi arrebatado aos céus, diante de 500 irmãos lá na montanha, eles o viram subir aos céus. Depois de ele ter dado instruções, ele foi subindo aos céus. Ele começou a subir, subiu até as nuvens, e uma nuvem o cobriu.
e o povo ficou olhando para os céus, ficaram ali paralisados, olhando para o céu. E aí o Senhor manda ali 2 anjos, 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, que se colocam ali entre aquela multidão e diz para eles: homens galileus, por que vocês estão olhando tanto para o céu? Porque imagina a situação, né? Jesus tinha estado com eles, tinha morrido na cruz, ressuscitou dos mortos, depois esteve com eles 40 dias, e agora Jesus sobe, e eles ficam olhando. Jesus foi embora, Jesus subiu. E aí os anjos dizem: por que vocês estão olhando tanto para os céus? Esse Jesus que diante de vós subiu aos céus, da maneira como vocês o viram subir, ele voltará. E aí então eles vão para Jerusalém, porque Jesus tinha dito: vão para Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que vocês do alto sejam revestidos pelo poder de Deus. Ele tinha dado a eles a promessa da vinda do Espírito Santo, que o Espírito Santo seria aquele que estaria com eles todos os dias, estaria com eles e estaria neles. Então eles vão para Jerusalém, e estão lá no cenáculo reunidos, 120 pessoas. E diz aqui a palavra que eles estavam assentados, quando ouviram um som impetuoso que vinha do céu, um som forte, um som de um vento impetuoso. E eles viram descer sobre eles línguas repartidas como de fogo. Não era fogo, mas era um brilho, alguma coisa que veio do céu e pousou sobre a cabeça de cada um deles. O Espírito Santo veio, era a promessa do Senhor Jesus. E a palavra que nós lemos aqui é uma continuação. Essa palavra que os anjos disseram: ele vai voltar, aqui está dizendo, e essa é uma esperança que nós temos. Ele vem, ele vai voltar, ele vai vir pelas nuvens do céu. Em algum lugar está escrito na palavra de Deus que ele vem com milhares dos seus santos. Isso está escrito lá no livro de Judas. Ele vem nos ares, ele vem. E no livro de Colossenses e no livro de Coríntios fala do dia do arrebatamento, do dia da ressurreição dos mortos, em que nós iremos encontrar o Senhor nos ares. Amém? Vai ser maravilhoso, hein, irmãos? Vai ser aquela festa. Jesus, ele disse, quando ele tomou a Santa Ceia com seus discípulos, disse: olha, não mais beberei do fruto da vide, ou seja, não mais vou beber esse cálice, até que eu beba de novo com vocês lá no reino do meu Pai. Então vai ser o dia de uma Santa Ceia maravilhosa, né? Lá nos céus, em que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac, Jacó e todos aqueles que são salvos, com os apóstolos, mas principalmente nós estaremos à mesa com Jesus. Amém? O Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, aquele que até mesmo aqueles que o transpassaram o verão, aqueles que furaram suas mãos, os seus pés e que lancetaram o seu lado, o verão também. Interessante, né? Eu já disse isso para vocês, mas isso aqui é importante. Às vezes sempre tem alguém que não ouviu. Era um pedaço da história que eu falava: mas como é que alguém vai ver Jesus no arrebatamento? Os que o traspassaram, os que o pregaram. Até que eu descobri uma coisa importante na palavra de Deus, que aqueles soldados,
O centurião e os soldados que fizeram isso não por maldade, fizeram porque era a ordem do Império Romano. Eles executaram o que mandaram fazer. Mas quando Jesus, na cruz, ele diz: está consumado, e ele entrega o Espírito ali na cruz, e há um terremoto, os céus tinham se enchido de trevas, e se escureceu, o céu escureceu, houve uma escuridão desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, 3 horas de escuridão. E quando Jesus diz essas palavras: está consumado, em tua mão, ó Pai, entrego o meu espírito, há um terremoto, as rochas se rompem, os túmulos se abrem, o véu do templo se abre de cima a baixo, e fica visível aquela separação que havia entre os lugares santos e o santo dos santos. Não existe, mas ela se abre. É como se Deus dissesse: olha, o véu da separação foi rasgado, agora você tem acesso a Deus, você pode falar com Ele, você pode orar, você pode chegar-se a Ele. E ele diz aqui na palavra de Deus que aquele centurião e aqueles soldados, ao verem isso tudo acontecer lá na cruz, eles dizem: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. A gente vê que é uma conversão instantânea daqueles que alguém pode dizer: não, esses daí estão perdidos. Mas não se esqueça que Jesus, quando estava ali na cruz, ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando Jesus, ele diz: está consumado, e ele entrega o seu espírito, e eles veem tudo que estava acontecendo, eles dizem: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E eu creio que ninguém diz isso e fica do mesmo jeito. Eu creio que ali houve conversão daqueles homens. Por isso que diz aqui: até aqueles que os transpassaram verão. A história diz, a tradição diz, eu não sei, mas aquele soldado que furou o lado de Jesus, aqui, né, furou desse lado para atingir o coração, e saiu água e saiu sangue, diz a tradição que ele também se converteu. Bom, ele estava junto, ele era um daqueles que estavam com o centurião, e que a Bíblia diz que aqueles que ali estavam, o centurião e os seus soldados, se converteram. Eles disseram: verdadeiramente esse homem era um Filho de Deus. Então provavelmente até aquele que furou o lado de Jesus também tenha se convertido. A tradição diz que sim, diz que aquele soldado se converteu. Ele é chamado na teologia católica de São Longinos, né? E muita gente chama de São Longuinho, né? Era Longinos o nome dele, mas diz a tradição que ele se converteu, amém? E que se tornou um seguidor de Cristo. O fato é que diz aqui a palavra de Deus que esse livro do Apocalipse é a revelação de Jesus, é a revelação de quem é Jesus, o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio, o fim. E João, quando acaba de dizer isso, ele ouve uma palavra, uma voz que diz para ele: sobe para cá. Amém? E ele ouviu uma voz como que de trombeta, que dizia para ele: o que vês? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele cita as 7 igrejas da Ásia e fala nominalmente de cada uma, e diz aqui que João virou-se para ver quem falava com aquela voz tão forte. Ele virando-se, ele viu
Virando-me, vi 7 castiçais de ouro, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com vestido comprido, e cingido pelos lombos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, uma voz muito forte. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu imagino o susto, né? João já tinha visto Jesus brilhando como o sol lá na montanha, no Monte da Transfiguração. Eu já estive lá nessa montanha, né? Tem uma igreja, e tem lá uma figura pintada na parede, Jesus assim, mas transcendente, brilhando, né? E ele diz aqui, João, eu quando o vi, eu caí aos seus pés como morto. Não aguentou, né? Tem um hino aí que diz, eu só quero ver Jesus, eu só quero ver Jesus. Você já viu? Já viu, né? Olha, João tinha muita estrutura, né? Mas não aguentou, né? Ele caiu no chão como morto quando ele viu. Tem que ter estrutura. Amém. Ele diz, quando eu vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa e o ômega, que apareceu aqui no capítulo 1, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o que é, o que há de vir, o todo-poderoso, eu sou o primeiro e o último, o que vivo. Eu fui morto, mas eis agora estou vivo para todo sempre. Ou seja, eu estou vivo para a eternidade. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Porque se escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. E diz o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e dos 7 castiçais de ouro. É este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Amém? Significa que Jesus, ele está no meio da igreja, ele caminha no meio da igreja. As 7 igrejas da Ásia simbolizam a igreja de Deus através das eras, através dos aions, através de todo o tempo, até a consumação do século. É a igreja. E ele manda uma carta, né? Cada era é uma carta. E aí, no capítulo 44 de Isaías, versículo 6, Isaías 44, 6, nós temos uma citação também, que fala a respeito, né, desse mesmo tema. 44, 6 de Isaías. No capítulo 44, ele se apresenta, no versículo 6, ele diz assim, assim diz o Senhor. O Senhor aqui escrito, ele é o tetragrama, é as 4 letras que representam o nome de Deus, do Deus Altíssimo. Amém? Que aqui foi traduzido do termo Adonai. Assim diz o Senhor, assim diz Deus, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Aleluia. Amém? Graças a Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. Amém?
Fora de mim não há Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele faz aqui uma promessa no capítulo 44. Ele diz o seguinte: porque eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros de águas. Amém? Louvado seja Deus, né? Irmãos, eu fico vendo assim, quando a gente vai falar de Jesus, nós estamos falando do verbo, do Logos de Deus, né? O Logos do grego, o grego é que chama Jesus de Logos. O Logos é a palavra, é o verbo, é a fonte da criação, é a fonte de tudo que foi criado. Está no Logos, na palavra, no verbo de Deus. E ele diz aqui que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, a gente nunca vai entender isso plenamente. Esse mistério é um mistério. A encarnação do verbo, do Logos de Deus, ou a encarnação do próprio Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós para salvar o perdido. Amém? Graças a Deus. E que nós possamos saber que a nossa salvação custou bem caro, né? Por isso que está escrito lá que o Cordeiro de Deus, que é Jesus, foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Como é que pode isso? O Eterno, Ele é o Eterno, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o Alfa, o Ômega, Ele é a origem de todas as coisas. E é por isso que Ele já estava lá, e o sacrifício já estava feito antes de fazer o universo. Amém? São coisas da eternidade, né? O eterno, Deus é aquele que é. Para Deus, Ele é. Passado, presente, futuro, para Deus é tudo a mesma coisa. Não tem antes, depois, amanhã, ontem, futuro, passado. Para Deus tudo é presente. E é por isso que Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para a salvação daquele que crê. Amém? Mas para nós aqui na história ele chegou a 2000 anos. Não, né? Ele chegou para nós aqui há 2000 anos, mas na eternidade já estava lá. E o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus já estava pronto. Louvado seja Deus. Aí a gente vê, né, como é maravilhoso, né? E ele diz que ele vai derramar água sobre o sedento, rios sobre terra seca. Irmãos, a gente antes de conhecer Jesus a gente era isso, a gente era sedento e uma terra seca, um deserto. Mas quando Jesus nos deu a água viva, nós revivemos, o deserto floresceu. O deserto, nós que éramos um deserto, uma terra seca, florescemos, demos frutos, e agora nós temos vida nele. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que nós possamos assim estar firmes, né? Naquele que é, que era e que há de vir. Ele diz assim: eu sou o Senhor, e não há outro, fora de mim não há Deus. Eu te cingirei ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Está escrito no Isaías capítulo 44, 5. Amém? Louvado seja Deus. Eu sou o Senhor, eu sou Deus, eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, o único Deus, e não tem outro Deus. Antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum outro Deus se formará. Eu sou o único Deus, eu sou Deus, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. Amém?
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir e que há de se manifestar nesses céus e que um dia nós vamos encontrá-lo. Amém? Isso é mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, salvação em Cristo Jesus. E isso é uma mensagem que vem lá de cima, vem lá do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.